fazer aqui esta espécie de olho. Diz ali Ligue-se, que quer dizer Liga dos Naturais e Amigos do Conceito de Estremoz, do qual eu faço parte e o meu amigo Joaquim Moral, que fazemos as duas partes. Nós, Ligue-se, temos muito gosto em que esta casa esteja cheia. Muito obrigado pela vossa presença e sempre aqueles que vierem aqui pela primeira vez, um cumprimento especial. Sejam bem-vindos, a casa está sempre à vossa disposição, entrem aqui às vezes que quiserem. E agora damos a palavra a quem merece. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Manuel Xeré. Muito obrigado a todos os presentes. Um agradecimento muito especial à Casa do Alentejo, à direção da Casa do Alentejo, que eu diria já, no meu caso, pela enésima vez, nos recebe sempre tão bem aqui nesta sala da biblioteca. Episodicamente já fiz uma apresentação no salão principal e muito particularmente ao Manuel Xeré. Julgo que ele neste momento até nem faz parte da direção, já o fez outrora, mas tem sido o meu elo de ligação e um grande amigo que tem movido todas as influências para que aconteçam aqui estas diferentes apresentações. Para o Manuel Xeré também um abraço muito particular. Temos uma amizade também bastante sólida. Neste momento estabelecemos linhas de confluência entre São Lourenço de Mampurcão e Estremoz e Cabeceiras de Basto, com alguma regularidade. E eu e a esposa são visitas lá de casa e grandes companheiros de letras e uma amizade sólida que se vai criando também. O Manuel Xeré já apresentou a mesa, eu apresento talvez com mais detalhe o Padre Mário de Oliveira, que é meu autor, já há 8 livros que é meu autor. Deixa-me só fechar a porta que eu acho que... O que se perde em temperatura ganha-se em ouvir. O Padre Mário de Oliveira é um editor, é um autor já bastante conceituado, com dezenas de livros publicados, uma grande atividade editorial a nível da sua página, por jornalista que é, não só presbítero, é também jornalista, também um grande amigo, e o que eu falarei aqui num discurso que escrevi, nesta força transitiva da amizade, fez um grande e gênio amigo do Joaquim Moral. O Joaquim Moral apresentou o último livro do Padre Mário, o penúltimo livro do Padre Mário Jesus São João, aqui nesta mesma sala. E, entretanto, o prefácio do livro que hoje se apresenta é, como podem verificar, da autoria do Padre Mário de Oliveira, e a amizade, digamos, que se cria entre eles e que tem como eixo, como fulcro, a minha atividade editorial e a chancela da Sede de Publicações, é um motivo de grande orgulho para mim. Eu vou avançar com umas pequenas notas biográficas e ou bibliográficas, mais concretamente, do Joaquim Moral. Nasceu em Estremoz, como o Manuel Xeré disse, inclusive nós, pela primeira vez, vamos fazer a apresentação da obra do Joaquim Moral na sua cidade natal, em Estremoz. Vai ser no próximo domingo, 5 de outubro, com grande entusiasmo que se perspectiva esta apresentação, o retorno às origens do Joaquim Moral, que tem uma obra já conhecida a nível nacional, mas particularmente em Estremoz é um autor relativamente pouco conhecido, das vezes que lá fui, algumas pessoas conhecem o Joaquim Moral e a sua obra, mas vamos ter a oportunidade de apresentar com mais detalhe a sua obra e apresentar a sua pessoa. Mas uma das razões que talvez não seja conhecido muito nesta cidade do Alto Alentejo é porque desde muito jovem, nasceu em 53, mas muito jovem veio para Lisboa. Dia 18 de março. Toda a sua vida profissional, literária e familiar correu aqui na cidade de Lisboa. É licenciado em Psicologia pelo Instituto de Psicologia Aplicada e pós-graduado em Consulta Psicológica e Psicoterapia. Aliás, isso fica bem plasmado nas obras do fino detalhe psicológico, nas obras particularmente na área de ficção narrativa do Joaquim Moral.
publica desde muito cedo, desde 1977, começou com poesia, em 77 editou o seu primeiro livro, Do Fogo e da Água, repete poesia Erva de Agosto em 79, agora já por mim, pela Ed editou-se, mas Chancelas por Sul, Os Alpes de Isilínio, em 2012, este poemário que eu tenho aqui, e em poesia Viagem ao Jardim da Ira, o livro que hoje apresentamos, eu chamei-lhe obra completa, do Timorale, muito mais, uma obra completa, parece que encerra um ciclo muito mais avisado, que chama, e muito bem, 40 anos de poesia. Este número associou 40 anos, quase a minha idade, pouco menos que a minha idade, mas só pensar que alguém escreve poesia há 40 anos, em poucos anos respiro eu, é algo assustador e fica bem aqui refletido na qualidade poética de Joaquim Morales. O Joaquim Morales ganhou bastante protagonismo como dramaturgo. Aliás, tem várias peças encenadas, publicadas em Condição de Lume em 1980, Diálogos da Sala de Fumo em 1982 e, de uma vez por todas, Teatro Completo em 2012, já editado por mim, para a minha chancela, Chancela é editores. Todo o teatro do Joaquim Morales está aqui condensado neste, de uma vez por todas, o Teatro Completo de Joaquim Morales. Na ficção, começou tarde, mas tem arrepiado muito caminho. Começou em 2005, Dou por este mar no céu de Andorinhas, um romance. Há sempre um sonho, no encontro, um romance também em 2006. E Este Inverno entre Chacais, um romance do ano passado, 2013, já editado pela Seda Publicações, e agora apresenta-se em ficção narrativa um livro de contos de Riso Largo, Uma Lua Plena. É o seu último trabalho que se apresenta agora conjuntamente com esta viagem ao Jardim da Ira. Eu, ao contrário do que é habitual, e pela responsabilidade de ter sido conferida à apresentação, não formalmente, porque o Joaquim Morales nestes assuntos é muito informal, das apresentações, trata-se de reunir pessoas amigas e apreciadores da escrita de Joaquim Morales, dar-lhes a conhecer os trabalhos, e tudo com o máximo de informalidade possível. Portanto, esta é a minha posição hoje de apresentador. Aliás, o Padre Mário Oliveira, se calhar, cumprirá melhor esse papel, como prefaciador do livro de contos, do que eu propriamente, que vou aqui elencar a minha relação já longa com o Joaquim Morales, a relação de editor e autor, terei razão rapidamente com uma relação de grande amizade que temos e de grande respeito literário da minha parte. Aliás, o início deste texto refere um pequeno pormenor muito importante do nosso grande relacionamento. E então eu vou ler, se me permitem, o texto, porque era importante dizer tudo o que eu queria dizer, que aqui está, e não ia faltar nada sobre isto, porque me dizia Mayakovsky, tudo ouvir como barato de carne. Há uns meses atrás, em rigor, na semana de celebração do 10º aniversário da minha atividade editorial, Joaquim disse-me: Jorge, está na altura de nos começarmos a tratar por tudo. Lembro-me bem de ter sentido na mesma e exata forma o que senti como adolescente, quando o meu pai, já inebriado pelo fumo do cigarro, sempre que ia ao meu quarto, ou já desconfiado que afinal não tinha deixado no aeroporto o volume de Danilo, que zelosamente trazia de Inglaterra, chamando-me disso. Acho que já sabes que eu sei. A tua mãe não aprova e eu, só aqui entre nós, estou muito apegado aos meus Danilos. Mas se realmente tens que fumar, não o faças às escondidas. Podes fazê-lo na sala e na minha presença. E filmo, uma vez, dançando atabalhoadamente com as mãos, com fugazes olhares para o perfil indiferente de meu pai, por entre um fumo que me parecia exagerado na chaminé da cirurgia. E minha mãe ficou contente por não me ver fumar em casa e os volumes de Danils deixaram misteriosamente desaparecer. Assim mesmo me senti no tratamento casual e familiar por tu que o Joaquim me sugeriu. Entrecortava um tu por entre uma dezena de você, sempre com a sensação de que saltava para o quintal do vizinho para ir buscar a bola e um chute mais desacertado alçava para além do muro. E assim se mantém, não saber porquê. Ao fim e ao cabo, já são 7 os vínculos literários que nos unem. 2 participações antológicas, 5 livros autónomos, 2 em poesia, 1 em romance,
um conjunto de contos e o seu teatro completo. Partilhámos muitos momentos em diversos lançamentos, apresentações e feiras de livros. O Joaquim é visita sempre aguardada em minha casa e as minhas filhas já se referem a ele como tio Joaquim. Até o mastim desembestado do meu cão não só não lhe ladra, como dorme a seus pés no quarto de visitas. E isto, sim, é um singular e quase único tratamento por tu e bem sabes, Joaquim. O valor transitivo da amizade. Esta é uma expressão recorrente do nosso amigo comum, Rui Vaz Pinto, livreiro portuense há quase 50 anos, que viu à sua Unicep ser atribuída a medalha de ouro da cidade no passado mês de julho. O Rui, en passant, profundo admirador e amigo, quer de Joaquim Moral, quer do nosso Padre Mário, refere-se não só às amizades conexas, o vulgo literário de amigo meu amigo é, mas sobretudo à oportunidade de partilha de valores culturais, de conhecimento que as amizades nos proporcionam. E ele, de resto, está numa posição privilegiada. Como livreiro, está no eixo de uma fundação de valores culturais comuns. Já perdi a conta a autores que conheci por ofícios do Rui, dos livros que nunca leria e que li por partilha do Rui. Costumo dizer que me escravizei intelectualmente, à conta do nosso bom amigo. O tal valor transitivo da amizade consubstancia-se, por exemplo, em fatos aqui presentes. A amizade e cumplicidade de Joaquim Moral com o Padre Mário Oliveira, pese embora decorra de um eixo comum, propiciado por serem ambos publicados pela mesma editora, a mesma chancela em particular, ambos meus amigos, mas assenta numa comunhão quase plena de valores, numa tão tardia quanto inevitável irmandade gémina nos ideais das grandes causas. Serve isto como trampolim para partilhar convosco algumas das pistas de leitura do primeiro dos dois livros de Joaquim Moral que hoje aqui se apresenta. De riso largo como a lua plena. É um conjunto de 31 histórias, o seu quarto trabalho em ficção, primeiro no género de conto. Radica no seu conteúdo na defesa inabalável, porque não dizê-lo com alguma mágoa quase solitária, dos mesmos ideais de verdade, justiça e liberdade, e a luta contra a tirania, já plasmados em Este Inverno dos Chacais. Ou, mais filosoficamente, em algumas das peças do teatro completo. O que muda, no meu entender, valoriza, é a pleia de mini-quadros que um livro de contos permite. Isto é, a exploração da multitemática abordada pelo autor, fotogramas que, no seu conjunto, compõem um filme deste livro. Salvaguardadas as questões ideológicas e estéticas, a estrutura deste riso largo como a lua plena faz-me lembrar os Dubliners de Joyce. Embora um conjunto de contos, há uma linha confluente entre eles que os umbilica e não os associa. Os 31 contos vêm, como aliás já disse atrás, prefaciados pelo Padre Mário de Oliveira. No início de 2014, o Joaquim Morale escrevia-me sua publicação de Viagens ao Jardim da Ira, 40 anos de poesia, sobre o qual falarei mais adiante. Na altura, projetava-se a edição do livro de contos para 2015, mas escrevia Morale assim. Cito: não era minha intenção atribuir grande prioridade à sua publicação, mas o nosso amigo Mário honrou-me ao considerar estes contos necessários como o pão. E eu, pobre editor, de tão curiosa a expressão, perfilhava-me a sorrir, como dizia Camilo, e projetava no ar a mesma dita pela boca do amigo Mário, e repetia, necessários como o pão. E pensava nesta transubstanciação, sugerida por um presbítero da Igreja Movimento Clandestino de Jesus, cujo pão, em significância, poderá, porventura, ter a alvitrada leitura. Pensava em tudo o que aprendi na leitura dos textos de Joaquim Moral e pensava na fome de graça, essa fome que ele nos sacia, e pensava neste pão. E pensava noutros bolos que a sociedade e os mídias dominantes querem à força que a gente coma. E pensava, por fim, e cito do prefácio, no seu cínico modo de atuar, sem que as populações, cientificamente anestesiadas e deprimidas, no nascer ao morrer, não se apercebam de nada.
Não tenho dúvidas que Viagem ao Jardim da Ira, subtitulado 40 anos e dispensado do acréscimo que no original nos dizia poemas para todas as horas, é, para Joaquim Muralha, talvez conjuntamente com o Teatro Completo, a sua obra magna. Fato é que Joaquim Muralha se inicia literariamente em livro autónomo pela poesia. Em 1977 o seu debut com Do Fogo e da Água, reincide em 79 em poesia com Érva de Agosto, antes mesmo da dramaturgia do Odissá de Lume, que é escrito em 1980, e muito antes da novelística, que começa, como disse atrás, por Douglas Namor com o Salvador Linhas em 2005. De conclusão, e por conveniência dos fatos, parece óbvio que a expressão literária matriz de Joaquim Muralha é efetivamente a poesia. Na nota introdutória a este volume, ele explica-nos, cito: 40 anos é o espaço que me dei de poemas deste livro. A partir de meados dos anos 70 do século passado, com maior expressão nas décadas mais recentes e até nos dias de agora, repousam aqui, sem ordenamento específico, vestígios da minha interpretação interior da viagem pela vida e das marcas que na minha alma deixaram os abraços dos amigos. O primeiro objetivo ao coligi-lo foi o de reunir a muitos inéditos a maior parte, a minha produção poética dispersa por coletâneas, revistas, jornais e ciberespaço. A principal particularidade deste volume é de não ter unidade, nem temática, nem formal. Sem o ser, este livro adquire a semelhança de um diário. Fim de citação. Insisto na conveniência dos fatos para concluir que a poesia faz parte do dia-a-dia de Joaquim Muralha. A questão, que de algum modo nos pode pairar, seguramente tem sido objeto de reflexão do autor. É se a poesia será veículo eficaz para transportar toda a carga intrínseca do discurso de Joaquim Muralha, a resistência à luta, a revolta social, o inconformismo, em resumo, o que ele reclama para a literatura, a sua função libertadora. Até que ponto a ostentação formal da poesia poderá colidir com estes valores? Certo que há bons exemplos, logo à cabeça Mayakovsky, sob certo vista Drummond da arte, ou mesmo Mário dos Santos, mas seremos forçados, de doravante, a incluir Joaquim Muralha, pela sua consistência, pela sua resiliência, pelo valor poético, pela carga emocional e dolorosamente perturbadora que a sua obra poética encerra. Somos normalmente maus juízes de nós próprios. Duvidamos também, metodicamente, do alcance das nossas palavras. Confundem-nos as imagens que colidem com alguns dos nossos sentimentos, e o poeta sabe e confessa. Cito: a poesia é fala da alma, o retrato das percepções que o poeta sentiu necessidade de guardar. As palavras na poesia são um estorvo, introduzem ruído e envezam sentimentos, semelham ambiguidade, deturpam o entendimento. Mas, sem palavras, existiria a liberdade? Existiria a poesia? O labor poeta é, assim, o de usar a ferramenta das palavras para tentar verter no espírito do leitor os sentimentos e as imagens que o tocaram. Conseguirá? Conclui. Alguns poetas conseguem, interrompe-se Muralha. E eu respondo: sim, Joaquim, conseguem-no e tu conseguiste. E obrigado por isso, meu amigo. Obrigado por esta longa viagem de 40 anos pelo Jardim da Ira em direção à luz. Muito bem. És o maior. Eu sou um presbítero muito humano. E nesta sociedade, ser humano é um perigo. E de que maneira? Por isso sou muito odiado, mas amado. Se calhar nem tanto.
mais tolerado por outras pessoas. E prosseguido, se calhar só mesmo por mim, o prosseguir, o ser e viver de alguém que recusa frontalmente o poder e que chama às realidades pelo seu nome e não pelas máscaras com que as realidades se apresentam. Não confundas a realidade com as máscaras, não confunda a realidade com as encenações, vê para lá delas. Depois prosseguir alguém assim, ser amigos consequentes, levar isso até ao extremo, porventura, ir além do amigo que experimentou isso, que de algum modo abriu um bocadinho o caminho, ir além, seria a minha maior alegria, ver alguém ir além, é mais complicado. Há aqui a simbiose, estes afetos, esta comunhão com Jorge, editor, e com Joaquim Moral, que o editor nos fez encontrar num almoço, nunca mais esqueço. E desse almoço e da conversa, antes, durante e depois, fomos para uma feira juntos, com o editor para uma feira de livro em Viana do Castelo, as conversas que fizemos, afinal descobrimos que, por caminhos diferentes, havia aqui práticas comuns e que há homens que, mesmo que se assumam como ateus, estão tão irmanados de outros homens que vivem, procuram viver não a fé religiosa, que isso é uma pura alienação, mas procuram viver uma fé, a fé de Jesus, que é uma fé política e transformadora do ser na sua raiz. A tal transformação que é mais do que um novo nascer. É mais do que um novo nascer. E então, de repente, dei-me conta, por caminhos diversos, tinha aqui irmãos, companheiros, quer no Jorge, homem das letras, como editor, um apaixonado pelo livro, quer no Joaquim Moral, escritor, que à medida que os dias passam, cada vez me aparece aos meus olhos de menino, assim como os palmos, que ele, assim à vista, de nós todos, é uma pessoa discreta, quase que nos pede licença para falar, para dizer eu estou aqui, mas depois, quando escreve, certamente, também como resultado das suas próprias práticas, e quando escreve em coerência consigo próprio, desagrada quem desagradar e agrada quem porventura agradar, isso é indiferente, ele está numa disposição a apostar em ser fiel a ele. A esta matriz que é ele, única e irrepetível, cada um de nós, mas há uns mais únicos e irrepetíveis, se calhar, que outros. Depois há aqueles que, sendo únicos e irrepetíveis na sua matriz, andaram muito depressa para ver se escondem a sua matriz e passam a ter a outra que faz com que entrem por todos os sítios, por todas as portas. E quando se é fiel à sua matriz única e irrepetível, e ela se desenvolve pelo para fora, praticamente fica-se só. O Joaquim Moral tem assim este ar de menino de piedade, um rosto assim, de quem está a pedir licença para estar aqui. Nisso somos um bocadinho diferentes, porque eu sou um menino muito atrevido. Portanto, onde quer que chegue,
Os outros é que ficam atrapalhados. Isso que maneira. Não sou eu que estou a atrapalhar, são os outros que estão. O que é que vai sair agora? A ganda mano. E então, Joaquim, eu quis fazer a surpresa, eu pensava que eu só apareceria na apresentação no Porto, daqui a dia 23, este mês, mas depois calhou dele me telefonar e não sei se andaria a sondar, mas era mais para o Porto. E eu disse, olha, já que me telefonou, eu vou dizer-lhe a notícia. Eu já decidi que vou assistir a apresentação na Casa do Alentejo. É a primeira e tem outro sabor. Tem outro sabor, outra já é a segunda edição. Tem outro sabor. E eu nem queria acreditar, ficou emocionadíssimo, sabia o que havia de dizer. E isso, Joaquim, é de certa maneira o teu melhor poema. Porque o poeta pode ser poeta à maneira alegre, Epa. faz boas rimas e tem boa cadência, mas depois eu gosto dos poetas assim, que são praticantes, são poemas vividos. Se eu viveram viver de tanta simplicidade, de tanto desprendimento, de tanta fome de relação, que eu fico absolutamente fascinado e apetece andar com este menino grande ao colo. E às vezes quando escrevo alguma coisinha, uma palavrinha, digo, e o meu abraço e o meu colo. O meu colo. Porque a fragilidade nós sentimos tão nós, junto de um outro que é frágil quanto nós. Então pronto, já está a abertura. Pertencia-me fazer, vou dizer algumas coisinhas sobre este livro de contos, os 31 contos. O Jorge já apontou um bocadinho, mas como tem aqui o prefácio, eu não quero repetir nem o prefácio, nem repetir o Jorge. Eu tive a felicidade e a responsabilidade de ler este livro antes de vocês. Li-o em PDF no portátil. O senhor me enviou em PDF. E para poder fazer o prefácio tinha de conhecer as malhas com que estes contos, estas histórias se tecem. E que vos hei de dizer, eu acho que Joaquim Muralha é se calhar o escritor que melhor retrata a nossa sociedade, não só em Portugal, na Europa e até no mundo global, nesta aldeia global. Nem Granada, claro, nunca terá o prémio Nobel. Claro que não. Claro, nunca poderá ter o prémio Nobel. Porque o prémio Nobel, se já repararam, é um prémio que se traduz numa cerimónia cheia de rituais religiosos laicos, com aquelas fardas, aqueles sermaletes, aquelas coisinhas aqui, os fatos pretos e tal, das velhas, e tudo para, no fim, se entregar ao autor, ao contemplado, ao laureado, um cheque. Para mim, quando um prémio é um cheque, está dito tudo sobre o autor que aceita um cheque. Está dito. Portanto, literariamente, as pessoas podem ser invulgares, até inventar escrita, chamamos de formas de escrever, que no caso do nosso Saramago, acopiou de um agricultor alentejano, É mais. aos alentejanos, agricultores que andaram lá no latifúndio, copiou esse estilo de um camponês, mas depois a autenticidade para lá do literário em si, se escrita, se falta ali o sangue, falta ali o tal pão, falta ali o nervo, falta ali
a militância consequente, que em vez de ter prémios, se é ostracizado, não é que ser ostracizado seja uma coisa boa, mas como é que este sistema de sociedade, que impera na sociedade, consegue premiar uns quantos se não estiverem a trabalhar para ele? É sinal que trabalham para ele. O Joaquim, felizmente, eu felicito e alegro porque a sua escrita é tão frontal. Ele às vezes faz umas introduções fora do romance, ou fora do poema, ou fora dos contos, faz umas introduções que é acaba para dizer assim: Joaquim, tu não queres vender. Não queres vender. E ele não quer. Ele quer se realizar como autor, como homem, como ser humano que tem o dom de escrever. É um dom que ele não sabe explicar, ninguém sabe, que tem uma certa dimensão de mistério, mas é uma realidade, e acho que esse mistério é maior para um ateu, mas é um dom que está, é uma dádiva que ele recebe e que tenta rentabilizar no máximo dele mesmo. Eu não sei como é o seu ambiente de gerar um texto, de gerar um filme, foi o meu. Mas calculo que será um espaço de muita intimidade, de muita solidão, de muita possibilidade de escuta, forma a que a palavra burilada saia saltitante como a corrente de um rio de pedra em pedra. Acho que os seus textos estão atravessados de um sopro, de uma força, de um ciclone, simultaneamente de ternura, de dor, de angústia, quase de decepção do tipo de mundo em que está, em que existe, em que nasceu e em que está a crescer e a escrever, mas ao mesmo tempo também um chicote fortíssimo que abala os alicerces deste tipo de sistema, deste tipo de mundo. Olha, vocês não poderão ter nenhum sossego com nenhum destes pontos. Mas ele consegue, em quantos breves, alguns de uma página, menos do que uma página, mas é uma exceção. Temos outros mais desenvolvidos. Nos mais desenvolvidos, eu amo marcado por de uma tal Leonor, 35 anos, vocês vão ver aí, uma Leonor de 35 anos, que aprendeu da sua mãe uma lição quando era menina, adolescente, a crescer, que disse: uma mulher abrindo as pernas pode conquistar o mundo. Agora imaginem o ponto que sai de uma mulher que desde menina, quando chega aos 35 anos, corpo forte, ainda sem estes sutiãs de agora, imaginem uma mulher aos 35 anos que tem esta lição da mãe, que nunca a esqueceu, e que vai valorizar essa lição e pôr em prática. Pode não ter talento, não é, Joaquim? Pode não ter talento, mas que triunfa, porque abre as pernas. E de que maneira? E pode passar de prostituta fina, seletiva, ela atinge o seu alvo e consegue. Claro. E depois esse alvo fica de joelhos e de cócaras diante dela e satisfaz todos os seus anseios, as suas ambições. E ela consegue, prostituta fina, seletiva, passar a candidata ao Nobel de literatura. That's right. Ai, que gosto! Mais! Ai, anda Mari.
Depois há os traques do Sr. Baltazar. Que é um homem, aquele tipo de homens que não é o administrador da empresa, mas que faz gala em ser pior que o administrador da empresa. Nunca sirvas a quem serviu. Nunca peças a quem pediu. Verdade? Ele, aí vai. Então, tem o azar que depois a mãe também lhe tinha dado uma lição e ele só aprendeu, ao contrário da outra, da Leonor, só aprendeu já no fim. Uma era a mãe, uma ama. A ama dizia, oh menino, ele dava uns trapos, uma criança, como todas as crianças, e a ama dizia assim, ei, olha que os trapos é uma coisa, o trapo é uma coisa feia, é feio, o trapo é feio, o menino não passa para o menino. E ele não aprendeu essa lição e depois, mais tarde, é uma desgraça que vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu acho que este livro de contos é assim, está tecido de magia. Magia. Ele tem um traço de jornalista. Às vezes começa o conto no fim. E a gente fica, como é que se chegou aqui? E tem de ler o conto para ver como é que se chegou lá. Mas a forma literária, bela, acutilante e tão bem construída. E a língua portuguesa, está toda bem, a língua portuguesa, ele é um brilho, Os seus textos brilham. É verdade. São sóis. E que mostram a realidade, este tipo de sociedade, que é tudo encenação. Está tudo feito para meter debaixo do tapete os milhões de vítimas. Tudo debaixo do tapete. Nem que o tapete seja IPSS, centros paroquiais sociais, misericórdias, bancos alimentares contra a fome. Interessa ter tudo debaixo do tapete. Que morram para aí, todos, de abandono. Também há aqui uns contos que falam nisso. Eu gosto tanto daquele pai que chamou os 3 filhos quando já estava para morrer. E diz, filhos, chamei-vos aqui que tenho consciência que vou morrer e quero dar-vos a conhecer a herança que lhes assumir. Bom, tenho que ler o conto. Claro. Para saber qual foi a herança. Pronto, mais dizer, desculpa, já estou atrasado demais, já estamos um bocadinho tarde, mais dizer, eu não sou um dos prolixos, não me perco com os conselhos, eu sou um jornalista e sou presbítero. E esta combinação de jornalista e presbítero, odiado pela instituição que me ordenou, esta junção, esta combinação, este complemento, faz com que o jornalista é tão incómodo e o presbítero não fica atento. Portanto, eu sou um jornalista que não tem lugar em nenhum jornal, também agora estou reformado. Mas quando estive em jornais, comecei no República, onde tirei a carteira profissional, logo em 75, naquele verão quente. Depois do República chegou o 25 de novembro de 75 e o República, coitadito, ficou à rasca. E, passado um mês, fecharam até hoje. E eu nunca fui despedido do República, como aos outros, mas realmente ainda sou jornalista do República. Nunca fui despedido. E depois andei por outros jornais, me recordo-me ter estado várias vezes com processos às costas, da parte da administração, proibido de ter textos de opiniões, escrever crónicas de opinião nos jornais, depois estive desempregado, o jornal fechou por causa de mim durante um ano, era para ser um mês, durou um ano, e só reabriu porque eu
tinha 50 anos, disse, bem, isto não é vida, aqui a receber-se, sem trabalhar, nem precisava de ir à empresa nem nada, falar eu vinha sempre. Mas o jornal fechado, está bem, não tem piada nenhuma, tenho 50 anos, o que é que vou fazer? Do resto da minha vida. E foi quando disse, bem, já estou a ver que nos jornais não tem lugar, um grande lugar, tem sempre um inferno, sempre conflitos, o próprio diretor fica sempre aflito, o que é que vai sair daquele redator principal. Eu nem aceitava ser chefe de redação, embora ao princípio que eu não queria, depois viu que era melhor não ser. Mas o que é certo é que eu percebi que para ser jornalista, assim, consequente, coerente, tinha de ajudar com outros a criar um próprio jornal. Tem um nome simbólico, muito emblemático, muito programático, chama-se Jornal Fraternizado. Viveu 22 anos em papel, agora vive só online. jornalfraternizado.pt.vu é o site, podem lá chegar. Nesta altura, foi retomada a edição de outubro e quem tem as orelhas já a arder, é o Presidente da Câmara de Bragança, Mário Bispo. Aquilo é um casamento tão santo e tão rico entre os dois, só falta saber se aquilo tem registro canónico ou não. Mas são casadinhos, são o Presidente da Câmara e o Sr. Bispo de Bragança. Estão altos para já dizer, porque o texto da abertura desta edição de outubro é precisamente sobre essa temática. Joaquim, meu irmão gêmeo, meu amigo, sei lá, mais que tudo, minha estrela. Ai, que bom Mateu, que bom Mateu. Entendemos melhor todos os religiosos do mundo. Isso não presta para Este tudo. ateu, Religioso, isso é dá-se tudo. bem com este presbítero. Isso é tudo lixo, O não é? presbítero dá-se bem com o ateu, ao contrário, todos os religiosos que não se dão bem. Não se dão bem, até acham que os ateus, o mundo está perdido por causa dos ateus. A perdida é por causa deles. Canonizaram o Papa João Paulo II precisamente pelo seu anticomunismo primário e pelo seu anti-ateísmo ainda mais primário. Esse gajo era um doente Por isso mental. é que foi canonizado. Então não é, é verdade. Sabem quem é É capaz de lhe dizer na cara. É que quem recebe o prémio Nobel. É Sem o problema atestado nenhum. de que não são aquelas figuras que podem marcar literariamente uma época, não marcam uma vida. A sociedade não se transforma com laureados. Transforma-se com uma militância ali no Douro até ser crucificado, finalmente. O ser humano mais humano é aquele que acaba sempre crucificado. O futuro é dele, porque dele é já o presente. E é isso que eu desejo ao Joaquim, que nos, porventura, embora 2 livros de uma assentada, se calhar espero que estejam outros da Forja, porque este psicólogo tem uma capacidade de ver para lá da encenação que a gente fica quase sem respiração ao fim de cada um dos cursos. E agora repetem isto por 31 vezes e vão ver que nenhum ponto tem que ver com o anterior, são pontos autónomos, tem aquela linha de fundo comum, evidentemente, uma linha da autenticidade, a procura da autenticidade. Isso é alguma coisa que pode pecar, mas eu aqui, aí fazemos um bocadinho diferente, é que eu percebo nele aquela ânsia de me transformar e, portanto, também capta na dor presente, no bojo da dor presente, uma espécie de mundo outro que virá. E eu nunca gosto, quando falo do tempo, nunca gosto do futuro. Gosto só do presente. Porque eu só sei que virá se já está aqui. Algo pode vir se já está aqui a semente. Então a planta veio. Mas também pode não chegar, porque foi estrafegada de toda a maneira que veio. Não a deixaram desenvolver. Mataram. Há muitos abortos por aí das sementes. Como há bocadinho dizia ali numa conversa informal, antes, por cada flor estrangulada
há milhões de sementes a florir, que sejam sementes a florir e não árvores com fruto, já com fruto, porque aí aparecem logo os ladrões para se aproveitar da colheita do trabalho e do esforço dos outros. Como neste tipo de sociedade e de sistema, ser escritor, com a autenticidade de Joaquim Murala, é um arrojo que me deixa sem mais palavras. És o maior. Como este pão está amanhã e ele, não é só um livro. E de que maneira? Nem que não comam uma semana, levem os dois. Boa, Mário. Depois do que acabei de ouvir, quer do meu Jorge, quer do meu amigo Padre Mário, não sei o que dizer. Eu tinha aqui preparado um discurso, claro, vou ler, não é? Mas realmente fica sem palavras depois de ouvir isto. Queridas amigas, queridos amigos, muito obrigado por terem vindo e com o calor do vosso abraço dar alegria ao parto dos meus mais recentes filhos. Um obrigado muito especial aos que vieram de longe e aos que dedicaram dias das suas férias para estarem aqui comigo. Muito obrigado igualmente aos que não puderam vir, mas estão comigo hoje e sempre. E o meu muito obrigado também à Casa do Alentejo, que volta a abrir as suas portas, ao amigo Manuel Xarete, pelo apoio amplamente indescedível que colocou na organização desta iniciativa, a Jorge Castelo Branco e à Seda Publicações, por continuarem a publicar os meus escritos, e ao Padre Mário de Oliveira, amigo, incansável lutador em prol das vítimas do poder político, financeiro e religioso, que com muita honra minha considera seu irmão gêmeo nas grandes causas, que quis estar comigo neste dia e dar-me com a sua presença apoio e força para prosseguir a minha obra. Feliz eu sou por ter amigos como vós. Os filhos que hoje vos apresento nascem pelas mãos de um homem raro, sério, amigo, artista rigoroso e perfeccionista, Jorge Castelo Branco, que me presenteou com 2 trabalhos de artífice, perfeitos no mais pequeno pormenor gráfico, que me enchem de felicidade e que espero venham a ser do vosso agrado. Viagem ao Jardim da Ira, que ao reunir trabalhos dispersos ao longo de 40 anos, é uma espécie de celebração da minha vida literária, e de Risolar como a Lua Plena, 31 pontos, que sela a fraternidade que me une ao Padre Mário na luta por dar voz aos fracos, aos pobres, aos injustiçados. Há pouco mais de um ano aqui estivemos, nesta mesma sala, para acolher o meu romance Este Inverno entre os Chacais, que aconteceu a Portugal e ao mundo nestes meses que entretanto decorreram. O mesmo e tanto. Ou seja, o Capital continua o seu trabalho de sempre, quer sob a direção da América, que se reclama da liderança do mundo livre, contra os monstros que ela própria cria para justificar a sua ação e o seu protagonismo, quer da Alemanha, de forma mais discreta, escondendo-se sob a capa da União Europeia, prossegue os seus intentos para alcançar o que Hitler, pelas armas, não conseguiu. Assim, enquanto as nuvens de nova guerra se adensam sobre a Europa, o povo português vê perfilar-se no horizonte próximo o pagamento do buraco de mais um banco que implodiu, desta vez o 10, consequência da gestão criminosa dos banqueiros e da criminosa ocultação da entidade reguladora que, mais uma vez, nada viu. Estou convencido que ao BPM e ao BES, outros bancos a seu tempo se seguirão. E, claro, como consequência, o governo que tivermos, seja qual for o partido ou partidos que o constituam, PS ou PSD ou sem CDS-PT, virão inevitavelmente apresentar-nos a conta, que será a distribuição do que restar do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública e a entrega aos privados, no todo ou em parte, da gestão de muitos dos serviços públicos que é função do Estado assegurar. A falta de recursos financeiros continuará a ser o pretexto para que, paulatinamente, o Governo venda a patacos as empresas lucrativas, como foram a EDP, a Galp, a PT e os CTT, ou indispensáveis às populações e ao desenvolvimento do país, como são as Águas de Portugal, a CT Carga ou a TAP. Quando acordarmos deste pesadelo,
não teremos nada do que ainda resta, nem salários, nem reformas, nem contratos de trabalho, nem dignidade. Face a esta situação, a questão que se coloca é a de saber como romper esta teia que nos aprisiona. Olhando as últimas décadas em que PS e PSD, com ou sem CDS-PP, se alternaram no poder e avaliando os interesses que estes partidos instalaram e defendem, nada de bom nos espera. Estes partidos são os responsáveis pela crise a que chegamos, nunca serão a solução. É por isso que as causas desta crise, resultado de decisões governativas que estes partidos tomaram e nas quais acorrentaram Portugal, e entre as quais se destaca a entrada na União Europeia e a adesão ao euro, são dadas como adquiridas e nem sequer são objeto de discussão pública. A intensificação dos movimentos patrióticos e independentistas na Europa é o mais claro sintoma do descontentamento dos povos do velho continente com a União Europeia. O próprio Reino Unido, que não adotou o euro, nem foi sujeito à política de austeridade que massacra os portugueses, exige a renegociação das condições da sua permanência na União e vai submeter essa permanência a referendo. Com a direita, buçal, retrógrada e repressiva, comprometida com a implementação dos interesses económicos e financeiros do grande capital, cuja ação governativa já nos esgotou os adjetivos de caráter negativo, é lícito perguntar, então, o que faz a esquerda? E a esquerda, queridos amigos, não faz nada. Ou seja, finge fazer, lamenta-se e faz o que faz, mas não faz nada. Ao fechar-se no Parlamento da discussão estéril da agenda do Governo, a esquerda limita-se a conferir legitimidade democrática à ação governativa. Onde estão os resultados da primeira grande manifestação contra a Troika, que pôs mais de 1,5 milhão de portugueses nas ruas? Esboroaram-se em lutas sem consequências, em greves meramente economicistas, em passeatas na ponte que não levaram a nada. A monumental abstenção verificada nas últimas eleições europeias significa simplesmente que os portugueses estão descrentes e não veem a solução nos partidos tradicionais. Todavia, na esquerda, ninguém parece entender o que se passa. A esquerda não dá um passo para se constituir como verdadeira alternativa política. Prefere aliar-se do sofrimento do povo e ficar agarrada às suas diferenças, cada qual ao postigo do seu quintal, olhando para o seu umbigo. Uns porque se reclamam do leninismo, outros do maoísmo, outros do trotskismo, outros do Reich Esparta, preferindo multiplicar-se em partidos e mais partidos, alguns ridiculamente criados sob a bandeira de unir a esquerda, e assim, no meio de tanta divisão e confusão, oferecer o povo à degola dos assassinos. A esquerda deixou-se amordaçar. Em Portugal não existe um único órgão de comunicação com expressão nacional, independente do poder, onde as ideias alternativas para o futuro do país sejam divulgadas e discutidas. Esta inação, eu diria mesmo, capitulação da esquerda, tem uma consequência.